O que é trabalho de sombra em termos práticos e por que tantas pessoas evitam isso, mesmo quando você acha que elas realmente precisam? Trabalho de sombra é essencialmente o processo de tornar consciente aquilo que é inconsciente. Todos nós temos um eu sombra. É o eu inconsciente. E a forma como o eu sombra é criado é em momentos de trauma, que é um sofrimento que não consegue ser resolvido naquele momento. E quando o evento estressante acontece, basicamente, para lidar com o sofrimento daquele instante, nossa consciência, nossa psique se fragmenta, certo? Imagine que você era bem pequeno, chegou em casa e queria mostrar algo para sua mãe. Você estava muito animado para mostrar aquilo para ela. Você dizia: "Nossa, olha isso, olha o que eu fiz." E ela foi muito crítica. Ela foi muito indiferente com você. Aquilo não foi resolvido naquele momento. Ninguém chegou e disse: "Ei, tudo bem, sabe de uma coisa? Isso que você fez é incrível. Você é tão inteligente." Ninguém resolveu aquilo por você naquele momento. Então sua psique tenta resolver isso por você criando uma fragmentação. E é assim que o eu sombra começa a nascer. Naquele momento, a parte de você que se machuca, a parte que se sente duramente criticada, a parte que sente que não é suficiente, essa parte é empurrada para o escuro, para a sombra. Mas não é só isso. Uma parte protetora também nasce ao mesmo tempo. E o papel dessa parte protetora é proteger esse aspecto da sombra para que ele nunca mais se machuque desse jeito. Nesse exemplo, alguém que foi duramente criticado pela mãe tem essa parte de si que talvez sinta que nada do que faz é bom o bastante. E essa pessoa pode ter um aspecto protetor da personalidade que é perfeccionista. Eu vejo muitos perfeccionistas e é aqui que entram as nuances, como o perfeccionismo surge. Na verdade, é um traço de identidade protetor que, Para não serem criticados de novo. para não serem criticados de novo, porque se eu for perfeito, ninguém pode me criticar. E isso significa que, finalmente, sou suficiente. E nós Uau. temos, sem querer te assustar, centenas dessas partes. Toda pessoa tem centenas desses aspectos dentro de si, exceto, talvez, os mestres iluminados. E aí? Outro exemplo de uma parte sombra, só para te dar uma variedade, poderia ser alguém que era muito expressivo quando criança e costumava, sei lá, fazer shows da Britney Spears para a família e em público. E essa pessoa achava que era incrível. Literalmente achava que era a Britney Spears até alguém zombar dela. Naquele momento, isso não foi resolvido. Ninguém disse: "Não, você é a Britney Spears. Você é incrível." Então a fragmentação acontece. E a parte expressiva dessa pessoa é reprimida, porque passa a existir vergonha em torno da sua expressão. E nasce um aspecto protetor que é tímido, quieto, não se posiciona, tenta agradar todo mundo e não fala a própria verdade. Temos todas essas experiências cheias de nuances. E como eu disse, não precisam ser grandes acontecimentos. Podem ser apenas eventos moderadamente angustiantes para os quais não tínhamos ferramentas para lidar naquele momento. Isso cria essas divisões dentro do nosso ser. A partir daí, temos todo esse eu sombra profundamente inconsciente. Não temos consciência dele. Certo? Sombra inconsciente significa algo removido da luz da consciência, removido da nossa percepção. Mas temos todos esses aspectos protetores. Eles formam nossa personalidade dominante. Eles são o que aparece. Temos o reprimido, que é a sombra. O que aparece é o protetor. Essas são partes da sua identidade e de quem você acha que é, mas você não percebe que talvez esteja numa identidade que serve para se acalmar. E aí você pode seguir pela vida sem sentir necessidade de fazer trabalho de sombra. Você não sabe porque isso é importante, até talvez definir um objetivo, e o seu perfeccionista, por exemplo, estar no caminho desse objetivo. Ele está te deixando muito mais lento. Você não consegue terminar nada. Fica preso na cabeça. Pensa demais. Fica desconectado da sua criatividade. E você pensa: por que eu sou assim? Por que preciso ficar obcecado com uma apresentação por 4 meses? E não consigo simplesmente enviar? Sim, sim, sim. Aí, é hora de olhar para dentro e começar a olhar para a sombra. E o motivo pelo qual as pessoas não querem olhar para isso é porque dói. Existe uma razão bem profunda para ser doloroso. Quer dizer, dói porque, antes de tudo, aquilo foi armazenado com dor. Se foi armazenado com dor, precisa emergir com dor. Quando você encara, vai doer. Mas o outro motivo pelo qual dói é o tipo de julgamento que temos em relação a essas partes. Elas não são partes socialmente aceitáveis. É por isso que as reprimimos. Então, ficamos muito... Porque pareciam feias para os outros. Exatamente. Somos uma espécie muito dependente das relações, então qualquer coisa vergonhosa ou não aprovada pela maioria, normalmente reprimimos. A insegurança, a vergonha, a raiva, o ressentimento, tudo isso é empurrado para a sombra. Por isso, muitas vezes não nos sentimos seguros para olhar para essas coisas. Não queremos admitir que fazem parte de quem somos porque, no fundo, achamos que isso vai nos desconectar das pessoas ao nosso redor se aceitarmos que faz parte de nós. Mas o oposto é verdade. Porque se essas coisas estão dentro de você, elas estão distorcendo a sua frequência. Estão te desconectando de si mesmo. Você está fora Você de está alinhamento. fora de alinhamento e, se estiver desconectado de si mesmo, não pode se conectar com os outros no nível que poderia. Qual é a parte mais sombria do seu eu sombrio que você teve que superar e o que o fez se apegar a esse eu sombrio?
Pra mim, eu estou junto com a maioria nessa. Não sou boa o bastante. Como assim, criticada? Sim, pra mim não foi tanto que eu fui criticada. Foi mais que eu senti que não importava nos meus primeiros anos. Normalmente. Alguém alguma vez disse que você não importava? Não. Não é interessante? Sim, A gente sente que não é suficiente, que ninguém nos ama, que não temos amigos, que não somos alguém de quem as pessoas gostam, seja lá o que for. Mas provavelmente ninguém nunca disse isso. Quer dizer, talvez tenha tido alguma criança valentona que disse algo como ninguém vai ser seu amigo, ou sei lá. Mas provavelmente nossos pais nunca disseram que a gente não importava. não, Mas exatamente. era algo que você sentia. Você sentia. Eu não importo. Sim, bem. Como isso apareceu pra você, então? Mesmo que alguém não diga diretamente que você não é suficiente ou qualquer outra coisa, nosso cérebro infantil não tem capacidade de enxergar o quadro completo. Uma criança, por exemplo, que cresce numa família com muito conflito, não consegue considerar que os pais talvez sejam falhos e tenham os próprios problemas, porque quando você é pequeno, olha para os seus pais como sobrevivência. Sim. Você literalmente acha que seus pais são Deus quando é pequeno. Tudo que eles dizem, você pensa sim, porque é um mecanismo de sobrevivência. Então, se há algo errado com eles, ou algo estranho, ou simplesmente algo errado em geral, a resposta automática no cérebro de uma criança é: deve ter algo errado comigo. Curiosamente, isso parece mais seguro do que dizer: deve ter algo errado com esse cuidador de quem eu dependo para sobreviver. Sério? Sim. Então a gente diz: Você não consegue deve ter dizer. algo. Minha mãe e meu pai são problemáticos. Não, Você pensa. não, você não faz Bom, isso. se Exatamente. eles estão ferrados, eu não estou seguro, certo? Então é como se fosse: eu sou o problema. Porque de um jeito estranho, isso te dá uma sensação de controle. Porque se tem algo errado comigo, talvez exista algo que eu possa fazer para ser bom o bastante e consertar a situação. Interessante. Talvez se eu performar melhor, ou se eu for mais alegre, ou se eu cantar melhor, Exatamente. ou se eu tirar só nota 10, isso vai consertar o problema. Exatamente. Mas geralmente nunca conserta. Não. E o que isso faz é criar essa parte de você que não se sente boa o bastante. E criar essas crenças de que você não é bom o bastante. Quando esse nunca foi realmente o caso. Nunca foi verdade. Era só a sua percepção naquele momento. Não é interessante como nosso cérebro, quando somos crianças e durante boa parte da adolescência, percebe algo sem que ninguém de fato diga aquilo? Mas não é a verdade. A gente só percebe como se fosse real. Sim, Agora, pode haver uma parte disso, como havia uma perturbação em casa. Aquilo não parecia seguro e nunca foi resolvido. Ou a gente simplesmente varria tudo para debaixo do tapete, ou seja lá o que fosse. Quando a mãe chegava em casa, ou o pai chegava em casa, a gente não podia dizer certas coisas, senão eles ficariam bravos. Claro, mas... Cara, é tão fascinante que tanta gente, que nosso cérebro pense desse jeito. Em vez de pensar em ser, fazer, ter, como a ordem da criação, ou pensar, isso é só um probleminha que eles estão tendo. Não tem nada de errado comigo, eu estou bem. Como você está dizendo, nós nascemos inteiros, mas ninguém acredita nisso de verdade. sim, A menos que tenha ouvido isso muitas e muitas vezes. E toda vez que havia uma perturbação, Sim. seus pais vinham e diziam: mamãe e papai te amam, não tem nada de errado. Tipo, a gente só está... Às vezes a vida é assim, mas isso não acontece com 99% das pessoas. não. E o contato visual, todas essas pequenas coisas também. Quanto contato visual os pais deveriam ter com os filhos todos os dias, para que eles se sintam mais seguros no vínculo? Eu não tenho uma estatística. Sim, Queria sim. ter. Isso é interessante. É coisa de minutos? São, sei lá, 20 minutos, segundos? Eu nem sei o que seria isso. Não lembro o número exato, mas Sim, eu deveria pesquisar isso. Porque eu tenho Você- sim eu meninas sei que gêmeas você é de 7 pai meses. E fico pensando. E eu seguro elas e fico olhando nos olhos delas. E tenho feito? Não, bom. até eu você já venho assustar fazendo elas. isso. Mas elas não vão ficar engajadas o tempo todo. Talvez olhem para mim por 20 segundos. Depois ficam olhando ao redor, brincando ou fazendo qualquer outra coisa. Mas eu realmente tento olhar fundo na alma delas. Porque também fico fascinado com o milagre da vida e da criação. Eu penso, como isso sequer veio de nós? É um milagre que isso seja possível. Então eu fico nesse estado de admiração e encantamento enquanto me conecto com elas. Mas sim, preciso Eu amo descobrir isso. isso. Bom, eu não acho que você precisa se preocupar tanto. Não existe um manual perfeito de criação de filhos. Não, eu preciso ser perfeito. Não posso estragar elas. Não, estou brincando. Isso poderia criar os próprios problemas. Exatamente. Preciso ser perfeito todos os dias. Sim, preciso acertar tudo. Bom, eu não acho Esse Eu é não o acho que você problema. precise se preocupar com isso porque você fez trabalho interno, certo? Se eu fosse dar a alguém, e eu ainda não sou mãe, mas se fosse pensar no que poderia entregar como manual de criação de filhos, seria: trabalhe em si mesmo e cure as suas próprias coisas, porque é isso que você vai passar adiante. Sim, e a cura é uma jornada. Sabe, a cura é uma jornada. Não é como se você fosse ser perfeito de forma constante.
Você nunca vai ser perfeito, e vai ser uma jornada contínua de voltar para o seu verdadeiro eu. Quando você se sentir ativado ou reagindo a algo, encontrar uma forma de sentir essa paz, essa inteireza de novo, e não cair de volta no eu sombra que pode aparecer de vez em quando. Para responder a sua pergunta de antes, porque na minha cabeça era uma pergunta e resposta em duas partes. Então, a minha parte sombra de Crítica? Era isso? sim, era isso, não senti que eu importava, não me senti boa o bastante. Essa era uma ferida muito central para mim. E às vezes, quando você tem algo tão central assim, uma ferida muito profunda, isso pode criar várias partes protetoras, não querendo assustar ninguém, nem E o que foi isso pra você então? para mim. A primeira coisa que isso causou foi atrair relacionamentos em que eu não era bem tratada. Certo? Porque você não sentia que importava. Então não merecia um relacionamento de amor e... Sim, exatamente. Essa foi a primeira camada. Depois comecei a perceber. Certo, isso vem de dentro de mim, por causa de certas coisas que aconteceram. E porque eu não senti que tinha o apoio de que precisava quando era mais nova. Essa foi a primeira camada. Mas conforme fui crescendo, outras coisas surgiram a partir disso. Quando comecei no YouTube, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Postei alguns vídeos e comecei a me sabotar. Eu simplesmente não conseguia postar mais. E eu pensava, o que está acontecendo? Eu me sentia péssima, insegura e inadequada. Por que eu não consigo criar? O que tem de errado comigo? Então sentei comigo mesma. Resisti a isso por meses, que é o que a gente faz quando se sente mal. A gente resiste. Até que pensei, certo, preciso entrar nisso e entender o que está acontecendo. Então sentei e percebi que havia uma parte de mim. E é aqui que o trabalho de sombra fica difícil. Às vezes pode ser muito feio de encarar. Havia uma parte de mim, uma parte pequena de mim, que queria que meus primeiros vídeos no YouTube viralizassem, porque isso significaria que eu finalmente era boa o bastante. Nossa! Sim, voltava para a mesma coisa. Então precisei sentar com essa parte e dizer, ei, olha, você pode ter 100 visualizações e ainda assim ser boa o bastante. E por aí vai. Liberar essa parte. E para mim, o perfeccionismo sempre está ligado a isso, então foi algo que também precisei atravessar. Mas as chaves reais que quero entregar às pessoas, a pérola que eu quero que elas levem, é o fato de que você pode curar essas coisas. Você absolutamente pode curar isso, e isso não precisa definir você pelo resto da vida. Na verdade, existe muita liberdade do outro lado de encarar e integrar essas coisas. Sim. Quando você começou a se auto-sabotar, parece que por uma década você queria estar no YouTube, criar vídeos e se expor, mas algo te impedia. Aí finalmente você pensou, eu vou fazer isso. Vou agir. E fez alguns vídeos. De repente você disse, na verdade, não estou recebendo a resposta que eu queria. Eu achei que uma resposta maior me faria sentir melhor. Não está me fazendo sentir melhor. Então agora eu paro. Basicamente, estou desistindo. O que você precisou soltar daquela época de autossabotagem e pausa para começar de novo e se comprometer com o processo, independentemente do resultado? Eu precisei soltar a parte de mim que queria estourar no YouTube para finalmente se sentir especial e boa o bastante. Precisei conversar com essa parte de mim e dizer, ei, você é especial e boa o bastante. Mesmo que tenha 100 visualizações, tudo bem. Então trabalhei com ela, e ela se acalmou. Como é isso na prática? Quando você trabalha com a parte de si que não se sente suficiente, você fica se olhando no espelho? Escreve no diário? Medita e conversa consigo mesma? Como isso acontece? Na minha opinião, escrever no diário é o melhor ponto de partida. E se você não escreve no diário, comece, porque isso vai abrir muito a sua percepção. Escrever ou meditar é muito bom. Encarar essas partes de si começa admitindo que você não está bem, que existe algo errado. Você admite. Para de resistir. Diz, certo. Certo, eu me sinto insegura. Certo, eu me senti ativada. Certo, eu estou ansiosa. Certo, seja o que for. E uma coisa que eu digo às pessoas quando estão nessa fase de resistência é simplesmente se voltar para dentro. Seja o que for que esteja surgindo, diga 3 vezes, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Porque isso faz você aceitar e parar de lutar contra aquilo. Se você está resistindo a algo, se está julgando algo, nunca vai entender. Você não consegue estar em julgamento e em compreensão ao mesmo tempo. Se não entende, não consegue integrar. Então primeiro precisa aceitar. Parar de julgar. Aceitar. Está acontecendo. Isso não significa que está tudo certo. Significa que você vai realmente começar o processo de liberar. Então, antes de tudo, aceite. Depois você observa e começa a nomear. Que sentimento é esse? Onde ele vive no meu corpo? Como ele se sente no meu corpo? Comece a identificar. Depois você se sintoniza com isso. A que parte de mim esse sentimento corresponde? E é aí que, se você estiver fazendo isso em estado meditativo, pode se sintonizar com o corpo, sentir onde isso está no corpo e, de certa forma, puxar essa parte de você para fora e olhar para ela. Talvez você perceba que é a versão de 5 anos de você. Talvez perceba que parece um duende maluco ou algo assim, seja qual for a aparência. Ou se estiver escrevendo no diário, talvez comece a perceber certos traços, características ou uma fase da vida em que essa versão de você nasceu.
Aliás, você nem precisa saber exatamente quando está fazendo o trabalho de sombra. Não precisa saber. Certo, isso foi no dia 5 de dezembro de 19. Não, você não precisa saber exatamente. Mas precisa começar a criar consciência sobre o que é essa parte de você e o que de fato há com ela. O que ela está sentindo. E então, este é o ponto-chave. Assim que você sente que se conectou e tomou consciência do que é isso, de que parte sua é essa, você deixa essa parte desabafar. Você deixa ela falar. Deixa todas as emoções virem à tona. Colocar pra fora. Colocar pra fora. No meu caso, me livrar dessa coisa de eu não sou boa o bastante, que esteve comigo por anos, exigiu muitos momentos em que precisei sentar, chorar, gritar, sentir raiva e deixar tudo aquilo sair do meu sistema. Tudo que estava conectado a essa parte de mim. Porque essa é a liberação. E às vezes, quando você faz isso, as coisas que essa parte de você diz não são coisas que você conscientemente diria. Eu passei por uma fase em que tive uma síndrome da impostora muito forte. Você precisa estar bem com isso. Sim. Tive momentos sim. em que tive uma síndrome da impostora muito forte. Não faça isso perto de outras pessoas. Faça quando estiver Garanta sozinho. que você esteja em um lugar tranquilo, onde não será Sim, interrompido. Mas eu tive essa parte de síndrome da impostora antes, lá no meu negócio anterior, em uma situação em que estabeleci um limite e fiquei muito ativada. Isso foi depois que comecei a fazer trabalho de sombra. Então pensei, certo, o que é isso? Por que você ficou ativada? E entrei nisso, fui até a parte de mim que se sentiu ativada, e ela dizia coisas como, você é só uma garota burra, ninguém te respeita. E eu inteira, nunca diria isso. Eu sabia que não devia dizer isso, certo? Eu conheço o dizia poder isso em das voz alta? palavras. Eu escrevia isso no meu diário. Ok. E também dizia em um estado meditativo. Você pode dizer em voz alta também. Sim. Na época eu estava com meu namorado e ele estava em outro cômodo, então pensei, certo, vou fazer isso aqui. Mas eu simplesmente deixei ela falar. Não julguei o que ela estava dizendo. Essa é meio que a energia-chave em que você precisa estar. Você está no observador compassivo. E mesmo que seja algo que você nunca diria ou expressaria, existe uma parte de você que precisa expressar aquilo. Você ficaria chocado com as coisas que podem sair. Então, pra ela precisava colocar tudo Uau. isso pra fora. Tipo, você é só uma garota burra. E por aí vai. E aí comecei a perceber. Sim, isso vinha daquela vez em que me fizeram sentir como uma garota burra em uma reunião. É por isso que essa parte de mim existe. E eu entendo. Porque quando essa parte de você termina de desabafar, liberar e purgar, aí você sabe, aí você entende, aí você sabe como tranquilizá-la porque escutou essa parte. Você sentiu, deixou ela processar. E mesmo se pensarmos na emoção que essa parte de você está segurando, é um ciclo de energia que ainda não se completou. Então, quando você se permite sentir a emoção, seja medo, inadequação ou dor, quando você se permite sentir, esse ciclo de energia pode se completar e, basicamente, começar a sair do seu corpo. Depois de deixar essa parte desabafar, aí você a tranquiliza. É aqui que as coisas começam a ficar muito bonitas e vão ficando cada vez mais leves. Você diz pra ela, eu estou aqui por você, eu te amo, eu te vejo, eu nunca mais vou te deixar sozinha. Sinto muito por ter te empurrado para o escuro. Eu te valorizo. Você é uma parte de mim. E se você estiver fazendo isso em meditação, talvez comece a ver essa parte de você mudar de verdade. Ela começa a ficar mais iluminada e a se sentir segura para soltar esse antigo jeito de pensar. E você pode dizer tudo o que ela precisa ouvir para se sentir segura em soltar essa velha crença ou essa velha ideia. Depois você vai perceber que a energia dela mudou completamente. Aquilo tudo vai ter se liberado. Você pode dar a essa parte de você algo novo, em que focar. Pode dizer, Como o quê? por exemplo, em vez de me dizer, você é só uma garota burra que não sabe o que está fazendo, você pode me apoiar e me dar mais razões para lembrar que eu sei o que estou fazendo. Você pode me lembrar de todos os motivos pelos quais eu sou capaz. Pode me lembrar de todas as vezes em que fui capaz. Porque essa parte de você é uma parte sua e ela precisa de uma função. Esse é o processo todo. Não demora muito. Não exige tanto tempo nem tanta energia e é muito transformador. Só exige coragem, humildade e honestidade para realmente olhar para si. Nossa, que exercício poderoso. Eu já fiz isso muitas vezes e sou constantemente lembrado de fazer isso também quando, sabe, a versão pequena de mim aparece ou é ativada por alguma coisa. E acho que, no fundo, tudo se resume a uma pergunta. Você quer ser o coach mais fortalecedor de si mesmo ou um crítico constante de si mesmo? Sim, E como você disse, é preciso coragem para se orientar. É fácil criticar repetidamente, dizendo que você é idiota, burro, que não importa, ou seja lá o que for. Isso é como um programa fácil que fica rodando na cabeça da maioria das pessoas. É preciso coragem e consciência para se distanciar da parte de você que está fora de alinhamento, quando parece que ela é você, mas é só uma parte sua desalinhada da sua melhor versão. E é preciso consciência e coragem para olhar para ela e ter compaixão, como você disse, por essa parte de si. Mesmo que você tenha passado anos rodando nesse ciclo, roteiro ou história, e dizer, nossa, não acredito que permiti que eu mesmo funcionasse desse jeito.
permite que essa parte de mim fosse basicamente minha identidade por tanto tempo, ou que eu a percebesse como minha identidade por tanto tempo. Não é sobre carregar toda essa vergonha e culpa, mas ter compaixão por ela, ter compreensão. E então dizer, certo, como posso ser um coach fortalecedor para mim mesmo e ter compaixão por essa parte de mim? E em vez de tornar essa parte errada e ruim o tempo todo, criticando-a, deixe-me fortalecê-la, essa parte de mim, dando a ela outra coisa em que focar, outra forma de canalizar sua energia e voltar para a parte inteira de mim. Sim, E quando consigo trazer isso de volta para dentro de mim constantemente, em vez de tentar envergonhar essa parte, posso dizer, certo, você serviu a um propósito. Você esteve aqui por uma razão para nos proteger. Agora, eu, como o treinador consciente dentro de nós, cuido da gente. Vou nos conduzir ao próximo passo. Quando conseguimos estar nesse treinador consciente com mais frequência, é aí que coisas incríveis começam a se desenrolar na nossa vida. É o medo da percepção de fracasso pelos outros. É a única coisa que tememos. Não é um dos motivos, não é medo de falhar. O que as pessoas vão pensar de mim se eu falhar? O problema é que se você realmente falhar, provavelmente ninguém vai pensar nada sobre você.